Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Então vamos àquilo que a gente já havia combinado. Falei que traria, na verdade eu havia combinado de mandar esse vídeo na quarta, que foi ontem, mas devido a alguns intempéries aí não deu tempo. Então vamos hoje ao que seria o nosso material a ser estudado. Eu deixei um exercício que foi nessa folha, a primeira que eu entreguei a vocês, que vocês precisariam pesquisar ao longo desses dias, junto à leitura do livro que vocês escolheram, sobre gêneros narrativos. Aí coloquei, dei uma indicação de que deveriam entender o que seria o narrativo, o épico, o lírico e o dramático. Durante o período que vocês estiverem lendo o livro, isso vai acontecer de uma forma, não sei se natural, talvez com mais dificuldade para uns e com mais percepção para outros, mas vai acontecer. Por quê? Porque isso é implícito em tudo que você lê. E se você consegue determinar que tipos textuais estão sendo representados nesse livro, é capaz de você, antes mesmo de concluir boa parte da leitura, já conseguir entender que gênero literário é esse. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar só uma pequena explicação rápida para o vídeo não ficar muito longo, não causar um transtorno para me enviar e nem para vocês receberem, para baixar ele fica pesado. E eu vou começar falando sobre o gênero poético, vou dividir entre poético e prosaico, vocês vão entender a diferença, e vou deixar no final a indicação do que será o exercício agora efetivamente, já que vocês escolheram. Recebi outros colegas que me mandaram o nome do livro e do autor, está meio que quase ali uma boa parte, vamos falar 1/3 definido da sala, quem quer o que vai ler, né? Então, já que tem esse público que está indo bem, vamos dar continuidade ao processo, e quem ainda não escolheu, não perca tempo, porque esses dias que vocês estão em casa, essas horas que vocês vão ter que ainda continuar, não se sabe por quanto tempo, pode ser legitimada a favor de vocês. Isso pode ser favorável em algum aspecto a favor de vocês. E eu acredito que o conhecimento, o esclarecimento, trazer novas ideias para a cabeça e a forma de ver as coisas vai ajudar bastante nessa fase. Porque não há nada muito que fazer. A gente não pode, nesse momento, argumentar a não ser dentro da nossa casa. E acho que consumir conhecimento é a melhor forma de se manter também com a cabeça mais tranquila, né? Então vamos lá. Vamos falar hoje das duas formas principais que vocês precisam entender que separam a literatura de gêneros, até de gêneros antigos. Quais seriam? Vamos pôr o 1 aqui como poético, que é o também chamado em verso. E o segundo como prosaico, que é o também chamado em prosa. Poético, pelo nome vocês conseguem identificar que são os versos, a poesia, e ela está em formatos diferentes. Ela tem uma narrativa quase que identificada pela maioria, mas ela tem formatos de apresentação que são diferentes. Hoje a gente vai falar um pouco da poesia épica, que é onde boa parte da literatura que foi construída depois se baseou no início, que a gente também já falou em sala sobre ela, que são das civilizações antigas, frutos de fatos heróicos, de grandiosos e símbolos de grandiosidade, de conquista, fizeram boa parte de toda a edição de que foi produzida naquela época literariamente, né? Então, vamos falar da Grécia, a gente vai entender isso com os livros de Homero, com Guerra de Troia, vamos falar dos portugueses, os Lusíadas, Camões, e vamos chegar até os dias de hoje encontrando alguns autores que se apropriam de estilos ou de formatos para ser inserido dentro da sua narrativa, não que necessariamente tenha toda aquela composição épica, mas que de alguma forma absorve daquele estilo para transferir a sua linguagem. Então, no mundo em que vocês estão hoje, e principalmente pelas escolhas que eu recebi dos colegas, deu para perceber que isso foi bastante variado, ainda bem, porque no final a gente vai ter em sala, se Deus quiser, né, a possibilidade